Olá, aqui é João Fernandes, economista da Quantitas, e no panorama econômico dessa semana vamos falar sobre as mudanças de foco que estão ocorrendo nos mercados globais e também as evoluções das medidas fiscais no ambiente brasileiro. No âmbito global, as atenções do mercado têm migrado de uma preocupação com eventuais agravamentos em termos de crise bancária nos Estados Unidos e Europa para um retorno ao foco do ambiente inflacionário, de atividade econômica e de reação dos bancos centrais a essas conjunturas. Na questão de crise bancária, que foi um tema que foi muito proeminente no início de março e levantou grandes graus de aversão a risco nos mercados globais, a gente tem observado um certo arrefecimento dos temores nesse espectro. A questão bancária nos Estados Unidos tem tido desenvolvimentos importantes. As linhas de liquidez que o Banco Central tem oferecido para as instituições financeiras contribuiu para manter de forma contida um eventual risco sistêmico que poderia aparecer, e também foram encontradas soluções micro para algumas das instituições mais afetadas. O SVB, por exemplo, que foi uma das instituições que quebrou durante a crise, ele já encontrou um comprador disposto a arcar com os depósitos do banco e, de certa forma, aliviando as preocupações com o agravamento da sua situação específica se alastrasse para as outras instituições. Não é uma situação que está resolvida ainda, mas foram um desenvolvimento suficiente para minimizar a preocupação dos mercados com o sistema bancário americano. Já na Europa, o tema também teve desenvolvimentos mais benignos recentemente. A preocupação por lá era mais em relação ao Credit Suisse, que com a compra por parte do UBS acabou observando uma amenização também bem grande dos temores de que os problemas do banco, que eram bem micro, se alastrassem para outras instituições, ainda que na Europa as preocupações fossem menos sistêmicas que nos Estados Unidos. Diante disso, as atenções dos mercados voltam para o regime que vinha vigorando há mais tempo, que é a dinâmica da taxa de juros americana, que por sua vez é determinada por desenvolvimentos no âmbito da inflação e da atividade econômica. No que diz respeito a essa última, as divulgações da semana foram num sentido bastante negativo. A maior parte dos indicadores de atividade está mostrando uma desaceleração mais forte. Essa desaceleração acontece em várias esferas, na indústria, nos serviços e principalmente em alguns indicadores do mercado de trabalho, e mobilizou ao longo dos últimos dias uma revisão em termos de precificação de juros lá nos Estados Unidos. A gente havia observado uma certa elevação das taxas após o alívio das preocupações em relação ao setor financeiro americano, e com essas divulgações de dados de atividade mais fraco, nós voltamos a ter impactos baixistas nas taxas de juros americanas. Dessa vez, esse impacto é muito motivado pela preocupação com uma recessão econômica, então acabou não agindo como um vetor benigno para a dinâmica do mercado de ações. O S&P 500, índice de ações dos Estados Unidos, acabou tendo uma dinâmica mais negativa, conforme esses dados mais fracos de atividade iam sendo divulgados. Vale frisar que esse vídeo está sendo feito na quinta-feira, então ainda não observamos o dado mais importante de atividade da semana nos Estados Unidos, que é o payroll, o dado de sexta-feira de criação de número de vagas de emprego nos Estados Unidos, e que será extremamente determinante para balizar essas expectativas em relação ao juro americano. Aqui no Brasil, a evolução ainda tem sido muito dominada por medidas por parte do governo. O mercado ainda está digerindo o arcabouço fiscal anunciado por parte do Ministério da Fazenda, um texto que, claro, recebe muitas críticas em termos de questionamento do quanto vai ser de fato factível para ele manter a dívida pública numa trajetória sustentável daqui para frente, mas há uma longa tramitação pela frente. Então nós temos ainda a tramitação pelo Congresso, onde deverão ocorrer emendas, e o mercado estará muito atento para ver o quanto que esse texto pode ser editado para algo possivelmente melhor no âmbito fiscal, um texto que tenha mais atenção em evitar que a dívida pública continue subindo de forma acentuada. E outros temas que estão muito sob enfoque dos mercados outras medidas até no âmbito mais micro que o governo vem discutindo, e que vão desde medidas tributárias com impactos setoriais diversos, inclusive afetando a cotação de empresas abertas, que tem impactos diferentes de diferentes medidas para elevar a arrecadação que o governo tem anunciado que está estudando, e também medidas no que diz respeito ao preço dos combustíveis. De novo, nessa semana voltou à pauta
o tema redução do preço dos combustíveis por parte da Petrobras, abandonando o PPI, que tem vigorado nos últimos anos, e passando a balizar as cotações com uma métrica diferente. Há uma preocupação do impacto disso sobre a empresa e logo também uma sensibilidade grande por parte do mercado de anúncios nesse sentido. Essas são as principais informações para você começar a sua semana bem informado. Até o próximo Panorama Econômico.